Olá, eu sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre 1 Samuel 23 e 24. Davi livra a Keila. Davi e Jonathan renovam a aliança. A traição dos chifeus. Davi poupa a vida de Saul. 1 Samuel 23. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saquearam as eiras. E constou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei esses filisteus. E disse o Senhor a Davi: Vá e ferirás aos filisteus e livrará a Keila. Porém, os homens de Davi lhes disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo aquele contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a constar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus. E levou o gado e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, Aquela desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, porque está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja para que descesse a Keila para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: Traz aqui o éfode. E disse Davi: O Senhor Deus de Israel, teu servo, tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entrega-me aos cidadãos de Keila nas suas mãos. Descerá Saul como o teu servo tem ouvido. Ah, Senhor, Deus de Israel, fazei-o saber que ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. E disse mais Davi: entregar-me-á aos cidadãos de Keila, a mim, aos meus homens, nas mãos de Saul. E o Senhor disse: entregarão. Então Davi se levantou com seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam, e sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte do deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonathan, filho de Saul, e foi para Davi no bosque e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe: Não temas, que não te acharás a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonathan voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes no bosque.
no outeiro de Aquila, que está na mão direita do Gesimum. Agora, pois, o rei apressadamente desceu conforme o, todo o desejo da tua alma, e nos cumpre entregá-los nas mãos do rei. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vós compadeceste de mim. E depois diligenciais ainda mais, e sabeis e notai o lugar que frequenta, e quem tenha visto ali, porque me foi dito que é altíssimo, porque por isso atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que se esconde. Então voltai para mim com toda certeza. E ir-me-ei convosco, e hão de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina à direita de Gesimon. E Saul e os seus homens foram em busca dele e o anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom, o que ouvindo Saul seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desse lado do monte e Davi e os seus homens do outro lado do monte, e temeroso Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso que Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes em Engedi. 1 Samuel 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe, dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montanhesas, penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estavam numa caverna, e entrou nela Saul e cobriu seus pés. E Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: Eis que me te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e faz-lhe como te parecer bem aos seus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul e disse aos seus homens: O Senhor me guarda de que eu faça tal coisa
ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que levantasse contra Davi, contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu para o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por trás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que das tu ouvido às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os seus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna, e alguns disseram que te matasse, porém as minhas mãos te pouparam, porque disse: Ninguém estende a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti, porque tu andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém das minhas mãos não serão contra ti. Pois quem saiu o rei de Israel, a quem persegues? A um cão morto, a uma pulga? E o Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verás e advogará minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou, e disse a Davi: Mais justo do que és do que eu, pois tu recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal. E tu mostraste hoje que procedeste o bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque que, encontrando o inimigo, o deixará ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com o bem. Por isso